Shalom a todos. Hoje eu decidi, em função da festividade da Páscoa judaica, que vai acontecer na próxima semana, falar um pouco sobre essa festividade em base de algo que eu escrevi alguns anos atrás, principalmente homenageando com carinho a todos os afrodescendentes, índios, quilombolas e oprimidos nesse imenso Brasil. E também o meu repúdio e a minha grande tristeza a todos aqueles que ainda abraçam, idolatram o bezerro de ouro que está no momento do poder. E a minha passagem é a seguinte: eu emigrei para Israel em 1982 e vim morar no kibbutz Nachshon. E a primeira vez que participei dessa festividade coletiva, em 1983, eu fiquei muito impressionado porque foi uma festividade um pouco diferente que eu conhecia no Brasil, a forma que era festejada. E o que primeiro me reparou logo quando eu entrei no refeitório, né, comunal, onde se encontrava por volta de umas 600 pessoas. Não só que as coisas estavam muito bem arrumadas, o palco muito bem decorado, mas em cima do palco tinha uma frase escrito Hag Herut Sameach, Feliz Festa da Liberdade. E essa palavra, ela me chamou muita atenção. A palavra liberdade, que de certa forma ela é algo assim integral na leitura que nós chamamos Haggadah, que é a leitura que fazemos durante a comemoração, a cerimônia que fazemos, todos os judeus fazemos na Páscoa judaica. E o que é interessante é que o foco dessa festa é a liberdade. E me fez me lembrar imediato a palavra que Emmanuel Levinas muito sabiamente definiu, essa difícil liberdade. Eu pessoalmente me defino como um judeu secular humanista, mas é óbvio, né? Não importa como você se define, liberdade é um direito universal, ela é reservada para todos, seja religiosos, tradicionalistas, seculares, judeus e não judeus. Todos nós necessitamos dessa difícil liberdade. Muitos de nós não temos consciência que a festividade da Páscoa judaica, a mesma Páscoa, inclusive que Jesus Cristo comemorou antes da sua crucificação, é a festa da liberdade. E é uma festividade que se comemora durante 3.300 anos. E cada geração, em seu tempo, reflete sobre essa magnífica história que é o Pessah, que é a Páscoa, que em hebraico significa passar. Passar para onde? Passar da escravidão à plenitude da liberdade. Importante a gente ter uma consciência que a festa de Pessah, da Páscoa, é sem dúvida a primeira revolução social que acontece na humanidade, onde os escravos se revoltam contra os seus opressores. E Pessah, essa festa, esse momento, essa luta, se tornará um símbolo de lutas sociais, políticas, em todos os tempos. E vai se incorporar em todos os povos como um grande grito de liberdade dos oprimidos.
e que sentiram, como os judeus que viveram no Egito, na escravidão, a aflição da fome, da miséria. E não é à toa que na cerimônia de Pêssar, a primeira frase que começa essa cerimônia é: esse é o pão da aflição que os nossos ancestrais comeram no Egito. Deixe que todos os famintos venham e comam. Isso quer dizer que comemos a cada ano o pão da aflição, o pão ázimo, esse famoso pão ázimo, pão não fermentado. Ele é o pão da aflição. Ele é o pão para lembrar que não somente que fomos escravos no Egito, mas que existe ainda muitos e muitos seres humanos no mundo inteiro subjugados à tirania, fome e à opressão. Essa frase, Hag Herut, a festa da liberdade, de uma certa forma me acompanha em meus pensamentos todos esses anos que eu vivo aqui em Israel. É como se fosse uma prece ou um desejo sagrado de manter com todas as forças em minha vida essa difícil liberdade. Algo muito importante a gente entender que o pensamento judaico ele nunca é simples, principalmente quando se fala da temática de liberdade. E a prova disso é esse momento impressionante da passagem bíblica em Gênesis, quando Moisés, chega para o Criador e faz um pedido: liberte meu povo. Porém, o que é muito interessante, que a resposta do Criador a Moshe, ela ainda é muito mais complexa do que esse pedido. Deus responde para Moshe: Herut al-Tinai, liberdade sobre condição. E é incrível a gente pensar isso, como pode ser que Moisés pede para Deus libertar o povo e Deus fala: liberdade sim, mas liberdade ela sempre vai estar sobre condição. De certa forma, esse é um grande enigma até hoje do pensamento judaico. Que liberdade de condição é essa? Quais são as condições seriam para esse povo realmente ser livre? E veja só uma passagem muito interessante que está ligado a esse contexto. Quando o povo faz a travessia do Mar Vermelho, todo mundo conhece esse momento, acho que é um dos, assim, na história bíblica, é um dos momentos mais marcantes, que ficaram, inclusive, na memória da humanidade, quando o povo consegue atravessar do outro lado, porém, os egípcios que vão atrás dos hebreus morrem afogados, porque o mar se fecha sobre eles, e imediato, o povo hebreu que se salva começa a comemorar com grande alegria a destruição do outro. E aí o Criador aparece e fala o seguinte: minhas criaturas se afogam no mar e vocês entoam cantos? Como se quisesse dizer que o direito à vida ao povo hebreu está condicionada à vida também aos outros povos, e nesse caso aos egípcios. Deus não criou judeus, Deus não criou católicos, Deus não criou muçulmanos, Deus criou seres humanos. Deus não ama mais um povo do que o outro. Todos nós somos iguais perante a Deus. Com certeza, isso é uma carga muito grande, de responsabilidade muito grande, que o povo judeu leva com si até hoje. Onde ele tem que ter consciência, eu acho que também não só os judeus, mas todos os seres humanos têm que ter consciência que a nossa liberdade, a minha liberdade pessoal, ela está sempre condicionada à liberdade do outro. Mas que condição é essa para que eu possa garantir uma vida de liberdade?
Essa é uma questão que nós devemos sempre pensar, e o que acontece nessa data, esse é um momento realmente de uma grande reflexão. E a gente pode ver, apresentando para vocês assim, algumas figuras judaicas importantes, logicamente conhecida no mundo inteiro pela sua contribuição em vários setores, pela filosofia, existencialismo, e até religioso, como Richard Lebovitch. Por exemplo, Spinoza, que foi excomungado pela própria comunidade judaica e obrigado a abandonar o meio comunitário. E ele fez isso e viveu completamente isolado, porque ele queria garantir a liberdade de seu pensamento. Com certeza responderia que ser livre sob a condição era agir de acordo com sua natureza, e que apenas através da liberdade é que o homem pode se expressar a sua totalidade. Já Jean-Paul Sartre, conhecido como o pai do existencialismo, talvez nos alertaria que os seres humanos nascem para serem livres, mas liberdade significa também responsabilidade. E o grande Emmanuel Levinas, que nos diria que nossa liberdade está sob condições da liberdade do outro. E é verdade. Eu não sou livre se o outro não é livre. E aqui faço, inclusive, uma pausa desse pensamento para colocar algo assim muito, muito atual, que muitas pessoas às vezes não entendem. Muito nós, judeus, que somos seculares, humanistas, progressistas, que são a favor de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, a nossa visão não é somente uma visão ligada às questões de herança histórica, às questões de geopolítica, etc. e tal, que é uma discussão em geral dos conflitos entre os povos. A nossa concepção em relação a isso está muito vinculado a essa frase de Emmanuel Levinas. O povo judeu jamais poderá ser livre se os palestinos não vão ser livres. Mas os palestinos também têm que ter essa consciência que eles jamais serão livres se os judeus não são livres. Porque a condição da liberdade do povo judeu está condicionado à liberdade do povo palestino. E a condição da liberdade do povo palestino está condicionado à liberdade do povo judeu. Esse é um conceito judaico muito forte que nós nos relacionamos no conflito de uma forma talvez diferente de muitas pessoas imaginam. E a última pessoa que apresento para vocês, talvez pouco conhecida, é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, é o professor rabino Yeshayahu Lebovitch, que era uma pessoa muito, muito polêmica dentro do meio judaico. Ele não se considerava um humanista, por exemplo, ele se considerava uma pessoa ortodoxa, religiosa, mas o mundo ortodoxo tinha muito problema com ele, porque ele tinha uma visão judaica que nós chamamos de monoteísmo maximalista. Isso é uma outra temática, um dia podemos falar. Ele dizia o seguinte: nossa liberdade está totalmente condicionada à liberdade do outro, os seres humanos. Somente quando todos os seres humanos forem livres, poderá chegar a redenção e o Messias. O que é interessante desse Shaul Lebovitch é que uma vez perguntaram a ele, né, se ele acreditava que o Messias vinha. E ele assim, gritou, de uma certa forma, ele não falava, ele gritou assim, com um entusiasmo enorme, 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 enorme. O Messias vem, 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 o Messias vem. Porém, todo Messias que vier é falso. A pessoa que estava entrevistando ele, né, ficou paralisada. Como é que pode ser uma pessoa falar com uma devoção enorme que o Messias vem, mas todo Messias que vier será um Messias falso? Logicamente, indagou ao rabino Lebovitch.
Como ele pode falar uma coisa contraditória? E a resposta dele é o seguinte: nossa liberdade está condicionada totalmente à liberdade do outro, de outros seres humanos. Somente quando os seres humanos forem livres, poderá chegar a redenção e a chegada do Messias. Não existe condição nenhuma da vinda dessa redenção, dessa concepção, desse messianismo, de uma certa forma, a ideia muito mais de uma paz mundial, quando ainda existirem pessoas que passam fome, misérias, não têm direito à educação, saúde, onde que o ser humano destrói o seu próprio habitat, onde que continua tendo guerras e genocídios, conflitos, ódios. Não tem nenhuma condição, uma situação dessa, a vida do Messias. Somente quando todos os seres humanos desse mundo serem livres, aí sim, aí chegará a redenção e a era messiânica. Essa é a visão do Ishael Lebovitch. E para terminar, eu queria dizer para você o seguinte, que essa festa, né, a festa da liberdade, Hag Herut, que nós chamamos em hebraico, ela é a essência, uma certa forma, não só do povo judeu, mas uma essência de aprendizado para toda a humanidade. De uma certa forma, é um compromisso que cada um de nós, seres humanos, temos que ter nesse mundo. O compromisso de lutar pela liberdade do outro. E se a gente não tiver essa consciência, ou se levar nessa consciência, o ser humano não vai poder evoluir a nível espiritual. Nós somos seres altamente evoluídos no mundo material. A gente realmente criamos um mundo incrível de tecnologia, de facilidades. Mas, do outro lado, devido ao nosso empobrecimento, nossa ignorância quase total, absoluta, e da nossa espiritualidade, a gente não consegue se evoluir de uma forma que a gente consegue colocar em prática a coisa mais importante, que é o amar ao próximo. Então, eu desejo a vocês que estão me ouvindo, Hag Herut Sameach, feliz festa da libertação. Shabbat Shalom.